chamado. Morou na África do Sul com sua família, onde pastoreou uma igreja, além de estudar em uma renomada escola de treinamento bíblico. Ao voltar para o Brasil, fundou a Escola Atos e a Nova Igreja, onde hoje atua como pastor sênior, contando com mais de 3.000 membros, 6 filiais e 15 ministérios. Maurício também é escritor, com 2 títulos, Sua Nova Identidade e o mais recente, Vencedor ou Vítima. Com mais de 30 anos de ministério, Maurício Fragalli é apaixonado por servir a Deus e expandir o reino de Deus aqui na Terra. Fique agora com Maurício Fragalli. Boa noite, gente! Que legal a gente estar aqui reunido nessa noite mais uma vez. Antes de você sentar, dá um high five em 150 pessoas à sua volta. Diga para cada uma delas como Deus é bom. Deus tem coisas boas para você na sua vida. Deus tem progresso para você. Deus tem uma vida abundante para você. Aleluia! Amém. Quem foi abençoado com a mensagem do pastor João Vitor? Cara, o que você ouviu aqui é uma genuína mensagem da graça. E a gente, quem é que estava aqui ontem? Quem é que não estava? Acho que... Bom, então todo mundo estava aqui. A gente viu ontem aqui que se há uma coisa que a igreja precisa é andar na luz da nova aliança. Nós somos gente da nova aliança, nós não somos gente da antiga aliança. E qual é a diferença? A antiga aliança, ela se baseia na lei. A nova aliança se baseia na graça. Qual é o problema da lei? O apóstolo Paulo diz que a lei, ele fala isso lá em 2 Coríntios, ele diz que a lei é o ministério da morte. Ela provoca a morte. A lei é santa, ela é perfeita, ela é boa, mas ela não provoca nem bondade, nem perfeição, nem santidade. A lei, ela só provoca que o homem, olhando para a lei, ele se condene. Ele chega à conclusão de que ele não consegue, de que ele precisa de um ajudador. A lei só faz com que ele chegue ao fim de si mesmo. E chegando ao fim de si mesmo, ele conclui: eu preciso de alguém que me ajude, eu preciso de Jesus. E o outro problema da lei é que a lei gera uma coisa chamada legalismo. O legalismo é uma doença terrível dentro da igreja. É uma doença terrível dentro da igreja. E a igreja não foi chamada para andar dentro de princípios legalistas. Jesus combateu isso, Paulo combateu isso, Pedro combateu isso, João combateu isso. Nós somos chamados para andar dentro do Espírito da graça. E o que é o legalismo, pastor? O legalismo é o seguinte, deixa eu te explicar para você entender como é que funciona o legalismo. O sujeito pega e ele, com base na lei, ele cria algum tipo de tradição. Ele tenta obedecer a lei, mas a lei não explica muita coisa. Então a lei diz, por exemplo, não matarás. Não é um dos 10 mandamentos? Peraí, só quem conhece a Bíblia? Pelo menos nós 4 conhecemos. Peraí, quem é que conhece a Bíblia? Não matarás é um dos 10 mandamentos ou não é? É, não matarás. Mas aí alguém vem e pergunta assim: não matarás, mas não matarás quem? Se eu matar um inimigo numa condição de guerra, ele está vindo para mim, na minha direção, correndo, armado até os dentes, e ele está vindo com uma lança na minha direção, ele vai me atravessar, e se eu não me defender, eu vou morrer. Então eu me defendi e matei meu inimigo numa condição de guerra. Eu não tinha nada contra ele, eu nem conhecia o sujeito, eu não estava com raiva dele, ele não me roubou, eu não estava com ciúme por causa de alguma coisa, não, simplesmente eu me defendi e matei. Pode? Aí pergunta para os rabinos chegam, se reúnem e eles discutem: pode, não pode, pode, não pode, vai, não vai. Não, é uma situação de guerra, pode. Uma situação extraordinária, situação de guerra, pode. Aí vem uma outra pessoa e diz o seguinte: mas olha só, eu matei uma pessoa, mas foi num outro tipo de situação. Eu atropelei essa pessoa, e foi sem querer, eu não estava planejando atropelar aquela pessoa, mas eu atropelei aquela pessoa. Eu vinha com a minha biga, com os meus cavalos, e eu passei por cima daquela pessoa, ela morreu. E aí, eu estou perdoado, não estou? Pode, não pode? Os rabinos se reúnem, discutem: não pode, não pode. Aí no caso, aconteceu, foi um acidente. Aí o outro pergunta assim: bom, mas a Bíblia diz não matarás, mas não diz o quê? Se eu matar um boi para fazer um churrasco, pode?
Aí os rabinos se reúnem, discutem, bom, boizinho para um churrasquinho, ninguém resiste, a gente, tal, então, um boizinho pode, aí no caso pode. Aí vem alguém e pergunta assim, mas olha só, a Bíblia diz não matarás, mas não diz o quê? E se eu vier andando num parque, e sem querer eu pisar numa formiga e matei a formiga, pode? Aí os rabinos se reúnem, discutem, pode, não pode, matou a formiga, pisou, não, matou a formiga, mas a formiguinha foi sem querer, então pode, não tem problema. Aí alguém olha e diz assim, olha, eu sou mais santo que você, porque você já foi à guerra e matou gente na guerra, eu nunca fui a uma guerra, eu não sou um soldado nem nunca fui, então eu sou mais santo que você porque você já matou alguém na guerra e eu nem matei alguém em guerra. Aí um outro vai dizer assim, não, mas eu sou mais santo que vocês dois, porque você tem um carro e você atropelou uma pessoa uma vez e você matou e eu nem dirijo, eu só ando a pé. Aí alguém vai olhar e vai dizer assim, não, mas eu sou mais santo que todos vocês porque eu nem churrasco como, eu sou vegetariano, nem o boizinho eu mato. Aí alguém vai dizer assim, mas eu sou mais santo do que todos vocês, porque eu ando no parque com uma lente de aumento, procurando no chão para ver se não tem formiga, e se tem uma formiga eu me desvio para não pisar. E começa uma competição de santidade para ver quem é mais santo, e um vigia o outro para querer saber, você já orou hoje? Já, quanto tempo? 15 minutos. Eu orei meia hora. Eu sou mais santo que você. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Eu não sei quantos de vocês aqui separam algum tempo do dia para orar, não tem nada de errado com isso. Mas quando você vê o apóstolo Paulo falando sobre oração, ele não diz orem por 1 hora, ele não diz orem por 2 horas ao dia, ele não diz orem por 3 horas, ele diz orem sem cessar. Orem sem cessar. Ou seja, você vive uma vida de comunicação com Deus, você vive uma vida de oração. E o que eu quero falar para você hoje aqui, existe aqui dentro desse lugar, entenda só o seguinte que eu quero te dizer. Não importa de onde você vem, não importa a sua altura, a sua cor, se você é mais bonito, mais feio, mais bonita, mais feia, não importa absolutamente nada, existe aqui dentro um potencial para transformar a cidade de Belém. Vou repetir isso para você. Existe aqui um potencial, com o número de pessoas que existe aqui, com o número de pessoas que nós temos aqui dentro dessa sala, dentro desse santuário, com esse número de pessoas aqui, existe o potencial para virar Belém de cabeça para baixo. Você não precisa mais do que o número de pessoas que está aqui para virar essa cidade de cabeça para baixo. Você só precisa de que o número de pessoas que aqui está desenvolva um entendimento de que cada um de nós aqui foi chamado por Deus com um propósito. Você tem um propósito na sua vida. Você não veio ao mundo por um acaso. Você não nasceu por um acaso. Você não está aqui por um acaso. Antes da fundação do mundo, Deus tinha um encontro marcado com você. E Deus te ama ao ponto de entregar a você a autoridade para virar essa cidade de cabeça para baixo. E eu quero falar para você nessa ministração aqui sobre a fonte de uma vida vitoriosa. A fonte de uma vida vitoriosa, a fonte de vitória plena. A fonte de vitória plena, eu poderia parar de pregar aqui porque eu já vou dar a resposta para você qual é a fonte da vitória plena. A fonte da vitória plena é Jesus. A fonte de vitória plena não são seus diplomas, não é a sua inteligência, não é o número de cursos que você já fez, ou está fazendo, ou vai fazer. Não são as pessoas que você conhece, que podem de repente abrir portas para você. Não é o tipo de pessoa que você conhece, um mais influente, outro menos influente, ou é um político, ou é um empresário muito rico. Não, a fonte de vitória plena na sua vida é Jesus. Você não depende de absolutamente nada, nem ninguém mais, ninguém nem nada além de Jesus, para viver uma vida plenamente vitoriosa. Jesus pode usar um político, ele pode usar um empresário, ele pode usar o que ele quiser e quem ele quiser para abrir portas para você. Ele pode abrir portas de cursos para você se aperfeiçoar, mas essa não é a fonte. A fonte de vitória na sua vida é a presença de Jesus na sua vida. E eu quero falar para você exatamente sobre isso. A igreja que eu vejo é uma igreja vitoriosa. Existe uma mentira sendo contada todos os dias, em todos os jornais, em sites, de que a religião que mais cresce no mundo, qual é? Qual é? O islamismo. Você já ouviu falar isso, que a religião que mais cresce no mundo é o islamismo, e que a igreja do Senhor Jesus precisa se preocupar, porque o islamismo está chegando, está crescendo? Já ouviu falar sobre isso? Já? Só nós dois? Espera aí. Já ouviu falar sobre isso?
Deixa eu dizer para você que isso é uma mentira. As estatísticas reais não são mostradas. Você sabia que na China o evangelho é proibido de ser divulgado em rádio, televisão, nas ruas? Existem algumas igrejas que pertencem ao Estado e o Estado concede que elas possam fazer cultos, mas essas igrejas não podem evangelizar. Mas nesse país, na China, aonde não se pode evangelizar por meio nenhum, 20 mil chineses se convertem por dia. Na América Latina, 35 mil pessoas na América Latina se convertem todos os dias. Hoje, quando bater meia-noite, 11h59, a virada de sexta para sábado, novas 35 mil pessoas, mais 35 mil pessoas passaram a ser seus irmãos, em toda a América Latina, porque e amanhã, mais 35 mil pessoas se converterão. Mais de 1 milhão de pessoas se convertem no mundo a Jesus por semana. Por semana. Mais de 1 milhão de pessoas por semana se convertem no mundo. E por que isso? Porque Jesus planejou, formou, fundou e dirige a sua igreja, e a igreja dele é uma igreja vencedora. Você faz parte desse corpo, o corpo de Cristo, que é uma igreja vencedora. Atos capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia diz assim para nós: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe que Jesus, ele é a verdade. Jesus disse isso, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o problema com a verdade? É que a verdade, ela é excludente. Se uma coisa é verdade, ela exclui todo o resto. Se eu disser para você que essa toalha que está aqui em cima dessa mesa, se eu disser para você que essa toalha é preta, quem concorda comigo que essa toalha é preta? Ninguém? Que cor essa toalha é? Eu posso dizer o quanto eu quiser, mas eu acho que ela é preta. Eu posso discutir com você, brigar com você por causa da cor da toalha, mas a minha insistência não muda a verdade de que essa toalha de fato é vermelha. Porque no momento em que eu constato em que essa toalha é vermelha, eu estou excluindo qualquer outra possibilidade de que ela seja preta, roxa, verde, amarela ou qualquer outra coisa. Ela é vermelha, ponto final, não há discussão a respeito disso. A verdade, ela é excludente. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, é porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não existem caminhos alternativos. Sabe, o mundo diz assim, né? Todos os caminhos levam a Deus. Aí você ouve que coisa, que maravilha. O camarada não é radical, tá vendo? Uma pessoa que tem o coração aberto. Todos os caminhos levam a Deus. Olha que bênção, que coisa maravilhosa. Mas você dizer que todos os caminhos levam a Deus, é como se eu dissesse para você o seguinte: imagina que nós estivéssemos aqui, não aqui em Belém, mas estivéssemos lá no Rio de Janeiro, onde eu moro. Eu dissesse para vocês assim: gente, todos vocês estão convidados para depois do culto irem para minha casa. Eu vou servir um filé com fritas e todos vocês estão convidados para participar desse jantar. Quantos aqui aceitariam o jantar? Aceitariam o convite? Aleluia. Se eu dissesse que era para jejuar, ninguém ia, mas como é para comer o filé, todo mundo quer ir. E aí você perguntasse assim: mas pastor, eu não sei onde o senhor mora, o senhor me dá o endereço que eu quero ir nesse jantar. E eu dissesse: meu querido, todos os caminhos levam lá em casa. Você ia rodar o Rio de Janeiro inteiro, ia parar em Belém, mas não ia chegar na minha casa. Porque a minha casa tem um endereço certo, e no momento que eu dou para você o endereço da minha casa, rua, número, eu excluí qualquer outro endereço, não é verdade? Se eu estou dizendo para você que eu moro em Ipanema, eu não estou dizendo que eu moro em Copacabana. Não adianta você ir para Copacabana, porque eu não moro em Copacabana. Se eu disse que eu moro em Ipanema, você tem que ir para Ipanema. E em Ipanema tem várias ruas. Se eu disser para você que é na rua X ou Y, você tem que procurar a rua que eu dei para você o endereço, não adianta procurar outra.
E não adianta querer entrar num prédio qualquer, não, mas eu vou entrar, por quê? Porque o pastor Maurício Fragari me convidou para jantar aqui, mas ele não mora aqui, nem sei quem é esse pastor, mas eu vou entrar. Não vai adiantar nada, você não vai comer, porque ali não é o lugar, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Colossenses 2, de 13 a 15 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, quando vocês estavam ainda possuídos da natureza pecaminosa, quando vocês eram ainda pobres, miseráveis pecadores, e esse é um conceito da nova aliança. Na antiga aliança não havia filhos, todos eram servos. Na nova aliança todos somos filhos, e nós servimos por opção. Nossa condição é a de filhos. Na antiga aliança a condição era de servos, e esses servos, todos eles, sem exceção alguma, botando no meio Abraão, Moisés, Davi, todos eles eram pecadores. Por quê? Porque o que habitava neles era a natureza adâmica, a natureza de Adão. A natureza de Adão era a natureza pecaminosa. Adão pecou, e em Adão todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. Não é isso que a Bíblia diz em Romanos 3? Romanos 3, 23, eu não sei por que cargas d'água, Romanos 3, 23, é um versículo que todo crente decora. E todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. Aí eu me lembro que um dia, e por causa de um versículo como esse, eles classificam que todos nós somos... Gente, se você tiver que dizer amém, diga amém, mas se você tiver que dizer pecador, diga pecadores. Por causa de versículos como esse, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, ok. Um dia eu fui pregar eu fui pregar numa igreja, e era um culto de meio de semana, e tinha muito pouca gente, e aí eu estava pregando sobre isso, sobre justificação pela fé. Nós somos justiça de Deus. E aí uma irmã que estava sentada lá no fundo da igreja, ela levantou a mão como quem quisesse fazer uma pergunta. Ela levantou a mão, e normalmente no culto, pelo menos na minha igreja, se alguém levantar a mão para fazer pergunta, eu não paro de pregar, eu finjo que nem vi, e continuo pregando. Quer fazer pergunta, faz depois do culto. Mas eu falei, não, eu já sei o que ela quer perguntar, e eu vou deixar. Eu perguntei, pois não, minha irmã, o que houve? Ela ficou de pé, abriu a Bíblia, estava com a Bíblia na mão, ela com a Bíblia aberta, ela falou: pastor, você está dizendo que nós somos justiça de Deus, que nós fomos justificados, que agora nós somos santos, mas aqui Romanos 3,23 diz que todos pecaram, ficaram carentes da glória de Deus. Aí eu falei para ela: é verdade, a irmã tem razão, por favor, irmã, fecha a Bíblia um instantinho, deixa em cima do banco. Ela fechou a Bíblia, em cima do banco. Eu falei, Romanos 3,23, não é isso? Todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. Me diga agora o que diz o versículo 24. Ela é o versículo 24? É o versículo 24, né, pastor? Eu falei, é o versículo 24. Me diga para ele, eu posso ler? Não, me diga de cabeça, o que diz o versículo 24? O versículo 24, ele diz, está na Bíblia, né? Aleluia. É verdade, está na Bíblia, lá em Romanos 3, 24. O que está escrito lá? O que está escrito? Está escrito a palavra de Deus, né, pastor? Sim, eu sei. Mas o que está escrito lá? O que está escrito lá é uma bênção. Tudo na Bíblia é uma bênção, eu sei que é uma bênção, mas o que está escrito lá em Romanos 3, 24? E ela não sabia. Eu perguntei, alguém aqui sabe? Ninguém na igreja sabia. Todos sabiam Romanos 3, 23 de cor. Ninguém sabia o que dizia Romanos 3, 24. E Romanos 3, 24 diz: sendo, porém, justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, Romanos 3, 24 é a saída do beco sem saída, em que nos coloca Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 coloca você num canto sem saída. Romanos 3, 24 abre uma porta que antes não existia. O beco sem saída em Adão todos pecaram, o judeu, o gentio, o brasileiro, o americano, o bonito, o feio, o alto, o baixo, o preto, o branco, todos pecaram, o religioso, o não religioso, o ateu, o crente. Em Adão todos pecaram, mas em Cristo todos foram justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Isso fez de nós santos. Então você foi um pobre miserável pecador,
mas hoje você é santo, porque você foi separado para Deus, e a palavra santo simplesmente significa separado, e separado para Deus. Quem aqui se considera separado para Deus? Você pertence a Ele, então você é santo. Pastor, mas eu ainda peco. E agora, o que é que eu faço? Há uma diferença entre o pecado que comete o pecador e o pecado que comete um santo. Qual é a diferença? Um pecador peca porque ele tem uma natureza pecaminosa. O santo peca porque ele ainda tem carne e osso, mas ele já não é um pecador. Qual é a diferença? O pecador é pecador por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. Se você pegar uma pessoa e isolar essa pessoa do mundo, ela não vê mais televisão, ela não lê livros, coloca ela trancada numa sala branca, vestido de branco, porque branco é a cor da pureza, aleluia. Então bota ela trancada numa sala, vestida de branco, com uma sala pintada de branco, sem televisão, sem livro, sem revista, sem nada, deixa ela 10 anos lá. Essa pessoa não aceitou a Jesus. Você deixa ela trancada nessa sala por 10 anos, quando você abre essa porta, ela sai lá de dentro, ela passou 10 anos sem conviver no mundo, ela não teve nenhum contato com pessoas, ela não teve nenhum tipo de contato com televisão, com internet, com nada, apenas numa sala branca, vestida de branco, ela sai lá de dentro, ela sai de lá um santo ou um pecador? Sai o quê? Ela continua sendo um pecador, mas ela passou 10 anos sem pecar. Por que ela continua sendo um pecador? Porque só existe uma maneira dela estar de ser um pecador e se tornar um santo, é aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Por mais que ela deixe de pecar, e essa é a desculpa que a maioria das pessoas usa no mundo, você fala de Jesus para elas, elas dizem assim, mas eu não preciso de Jesus, eu não roubo, eu não mato, eu pago os meus impostos, eu não traio a minha mulher, eu não traio o meu marido, eu sou uma pessoa, e eu tenho certeza que tem uma vaguinha para mim no céu. As pessoas não dizem isso? E por que ela não tem uma vaga no céu, apesar de ser um bom cidadão, não adulterar, não mentir, pagar os seus impostos? Por que ela não tem uma vaga no céu? Porque a salvação não é por obras. A salvação não é dada por obras, a salvação nos é dada pela graça, e você recebe pela fé. Ela é dada por graça e é recebida pela fé. Deixa eu te dar um exemplo para você entender o que significa isso. Nós somos santos que estamos num processo chamado santificação. O que é um santo em processo de santificação? É um processo de tempo, onde pela palavra, através da palavra, eu vou aprendendo como pensa, como fala, como age um santo. Mas hoje, se eu aceitei Jesus, hoje eu sou santo, e não serei mais santo daqui a 10 anos do que eu sou hoje. Daqui a 10 anos eu continuarei no mesmo nível de santidade que eu tenho hoje, mas eu estarei mais santificado daqui a 10 anos do que eu estou hoje, que aceitei a Jesus aqui agora. Deixa eu te explicar como é que isso funciona. Eu fui médico do exército. Para ser médico do exército eu fiz uma prova, fiz um concurso, fui aprovado, passei, fui lá para assumir. Eu tinha um cabelo bem maior do que tem agora. Cheguei lá, me deram um uniforme, me sentaram numa cadeira de barbeiro, cortaram o meu cabelo, me mandaram trocar de roupa, eu vesti o uniforme, no uniforme tinha 2 estrelas aqui, que dizia, ou melhor, tinha uma estrela aqui, que dizia que eu era primeiro tenente, e disseram para mim assim, agora você é o primeiro tenente Fragalho. Eu falei, peraí, só um minuto, eu não servi ao exército quando eu tinha 18 anos, eu estou entrando agora depois de me formar, eu nunca bati continência, eu nunca peguei num fuzil, eu nunca marchei, eu não sei nada de exército, mas disseram para mim, não importa, você a partir de agora é primeiro tenente, mesmo sem saber marchar, sem saber pegar num fuzil, sem saber pegar numa arma, sem saber nada do exército, você já é primeiro tenente, com todos os direitos e privilégios, também com todos os deveres. Eu falei, cara, não é possível, eu não sei nem bater continência, como é que eu posso ser primeiro tenente se eu não sei nem bater continência? Eu sou canhoto, eu bati continência com a mão esquerda, o pessoal está errado, Fragalho, com a direita. Nem soldado eu fui, já pulei para ser tenente, tem alguma coisa errada. Não, mas aí eu fiz um curso de 9 meses, aonde eu fui aprendendo o regime militar, a lei militar, eu fui aprender a marchar, eu fui aprender a atirar, eu aprendi a montar e desmontar um fuzil, a montar e desmontar uma pistola, eu aprendi a atirar, a marchar, a rastejar, e aquelas táticas, eu aprendi aquilo tudo. Depois de 9 meses, eu sabia muito mais sobre militarismo
do que no primeiro dia que eu entrei, mas no primeiro dia que eu entrei no exército eu já era primeiro tenente. Eu não me tornei mais primeiro tenente no dia da formatura, eu era tão primeiro tenente quanto naquele primeiro dia, só que eu agora era um primeiro tenente que sabia o que é ser um primeiro tenente. Esse é o processo de santificação, pela palavra, através da palavra, da meditação na palavra, da renovação da mente na palavra, eu vou aprendendo como pensa, como age, como fala um santo, mas santo eu já sou. Eu não serei mais santo quando chegar no céu. E a igreja do Senhor Jesus, isso é nova aliança. Isso é nova aliança. Na nova aliança, você e eu somos santos. Pastor, eu acho que eu não sou santo. Então as epístolas não são para você. Romanos, se você abrir Romanos, é porque a gente não lê os primeiros versículos das epístolas. A gente não lê, a gente lê uma vez na vida, depois não lê mais. Por que a gente não lê mais? Porque a gente já sabe, toda epístola começa assim: apóstolo Paulo, juntamente com Silvano, um abraço para a igreja, aquela irmã que a gente ficou hospedado na casa dela, comemos aquele pato no tucupi, foi uma delícia, um grande abraço, para o irmão Joca também, irmão gente boa. Então eu não quero ler isso, não vou ler isso, eu quero ir, é onde tem revelação, eu quero saber da carne espiritual, do alimento espiritual, isso é leite, eu não quero saber. Aí você não lê, mas se você lê, você vai ver que todas as epístolas começam assim: aos santos em Roma. Você lê 1 Coríntios, cara, a igreja tinha problema que não acabava mais. Como é que Paulo começa 1 Coríntios? Aos pecadores desgraçados que estão em Corinto? Não, aos santos da igreja de Corinto. O problema, sabe qual é? É que nos falta renovar a mente na palavra. Renovar a mente na palavra é o apelo mais forte em todo o Novo Testamento. É quando Paulo escreve Romanos 12, 1 e 2, e ele diz: eu rogo a vocês. Esse verbo rogar, a gente não entende, porque a gente não usa mais. Você não ouve ninguém usando o verbo rogar. Rogar significa literalmente implorar. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu imploro a vocês, por tudo que é mais sagrado, pelo amor de Deus, que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, e que vocês renovem a sua mente, para que vocês então possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A falta de renovar a mente na palavra faz com que nós acreditemos e entendamos que cristianismo é religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento com Deus. Religião é o que o homem faz para tentar acessar Deus. Relacionamento é o que Deus fez enviando Jesus para se relacionar conosco, como um de nós. E é isso que Deus espera de nós. Sabe que há alguns anos atrás, eu recebi na minha casa a moça do censo. Eu não me lembro em que ano foi o censo. Você lembra, pastor? Que ano que o último censo? O último foi 2010, de 2010 para 2011. Aí a moça do censo bateu lá em casa, eu abri a porta, ela entrou, começou aquela entrevista: seu nome, isso, aquele... E aí de repente ela perguntou para mim assim, ela vai perguntando tudo, né? Quantas geladeiras tem na casa? Quantos banheiros tem na casa? Quantos quartos tem na casa? Quantas pessoas moram na casa? De repente ela perguntou assim: qual a sua religião? Eu disse: não tenho. Mas eu não falei isso de propósito, saiu da minha boca. Ela perguntou: qual a sua religião? Eu falei: não tenho. Ela disse: o senhor é ateu? Eu falei: não bota ateu não sou ateu. Eu sou cristão, e sou tão cristão que eu sou até pastor. O senhor é pastor, então o senhor é evangélico. Eu falei: bom, evangélico no sentido de que eu sigo o evangelho, sou, mas nesse sentido que você está querendo dizer aí, eu não sou não. Não, mas então o senhor o que o senhor é? O senhor é evangélico? Não, o senhor tem religião. Qual é a sua religião? Não tenho. Não, só tenho. Eu falei: não tenho religião. É outra história. Não, mas o senhor não é pastor? Sou. O senhor não é evangélico? Bom, bota como você quiser. Não, então o senhor tem religião? Não tenho. Não, só tenho. Para não ficar enrolando aquela conversa, eu disse: olha, marca o que você quiser aí, evangélico, protestante, crente, não sei, não me importa, porque eu não sou aquilo o que o censo diz que eu sou aquilo o que a Bíblia diz que eu sou. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, eu possuo aquilo que a palavra de Deus diz que eu possuo, e eu posso aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Aleluia, aleluia, amém. Você entendeu então que
a natureza que você tinha era a natureza pecaminosa, e essa natureza foi removida, e você tem agora a natureza do próprio Deus. Jesus, ele disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A gente, quando lê isso, pensa em poesia. Olha só que Jesus, um poeta. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Que coisa linda! Só que a gente não sabe como é que aqueles camaradas lá na época ouviram Jesus, porque Jesus disse o seguinte: se você pegar o texto no grego, Jesus disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham zoe, e tenham zoe em abundância. Quem ouviu aquilo tomou um susto, tomou um choque, porque zoe é diferente de bios. Bios é a raiz grega da palavra vida, mas bios até cachorro tem. Você tem bios, o seu cachorro tem bios, as pulgas têm bios, as moscas têm bios, as plantas têm bios. Vida biológica. Bios é a raiz de palavras como biologia. As plantas têm bios, você também tem. Não foi isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham bios e bios em abundância. Ele disse: eu vim para que vocês tenham zoe, a vida do próprio Deus, e tenham zoe, a vida do próprio Deus em abundância. Eu vim para que vocês tenham a natureza do próprio Deus, e tenham essa natureza de forma abundante. A natureza que há em mim hoje não é mais a natureza pecaminosa. Pastor, mas de vez em quando eu ainda peco. E aí, pastor? Então deixa eu te dizer por que você não é um pecador, embora você de vez em quando ainda peque. Quem aqui, de vez em quando, alguma vez na vida, já fez em casa pipoca? Ih, todo mundo? Peraí, levanta a mão, quem já fez pipoca? Já fez pipoca em casa? Você já fez pipoca em casa? Você é pipoqueira? É? Você não é pipoqueira? Você trabalha, você faz algum curso, alguma coisa, o quê? Você estuda, é dona de casa? Você faz faculdade de quê? Então você é estudante, vai se formar enfermeira. Mas por que você não é pipoqueira? Porque pipoqueiro é quem vive de fazer pipoca, vender pipoca e ganha o seu sustento através da pipoca, não é isso? Então você não é pipoqueira, mas você já fez pipoca, né? Quem já fez pão em casa alguma vez? Já fez pão em casa? O irmão é padeiro. Não, seu irmão era padeiro, mas você é padeiro? Não, por que você não é padeiro? Porque quem faz pão de vez em quando em casa não é padeiro. O padeiro é o camarada que vive de fazer pão. Ele faz pão de manhã, de tarde, de noite. Ele faz pão de segunda, terça, quarta, quinta, domingo. Ele vive de fazer pão. O pecador é o camarada que vive no pecado. Se você tem a nova natureza, a natureza de Cristo, você já não vive no pecado, mas você ainda tem a capacidade de pecar. Mas isso não faz de você um pecador, faz de você apenas alguém que errou, pisou na bola, mas já foi perdoado por Jesus. Porque você tem agora uma nova natureza, a natureza do próprio Deus, e segundo Ele nós somos desse mundo. 1 João 4,17, segundo Jesus nós somos desse mundo. Jesus é pecador? Se Ele não é pecador, e segundo Ele nós somos, então nós somos o quê? O que Ele é, santos. Esse texto aqui está simplesmente dizendo isso. Quando vocês estavam, olha, o verbo está no passado, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Quando eu via esse texto aqui há anos atrás, que Jesus cancelou a escrita de dívida que era contra nós, eu imaginava que o diabo tinha um caderninho e que ele ia anotando tudo de ruim e errado que eu fazia, e que o diabo tinha aquilo ali para que no dia do juízo ele apresentasse para Deus: está aqui, Deus, ó a caderneta do fragalho aqui, está tudo aqui, está tudo escrito aqui, é o escrito de dívida que era contra mim. Eu imaginava que era isso, até o dia que eu parei, prestei atenção e vi que diz aqui que esse escrito de dívida consistia de ordenanças, mandamentos. Quer dizer que o escrito de dívida, de ordenanças e mandamentos que era contra nós, não era um caderninho com os meus pecados, mas era a própria lei de Moisés. Pastor, mas os 10 mandamentos não são 10, não são 10, se fosse só 10, são 316, e se você falhar em um, falhou em todos.
A própria Bíblia diz isso: se você falhar em um, falhou em todos. Agora tenta você decorar uma lista com mais de 300 mandamentos e praticá-los todos, todo dia. Se falhar em um, não é no período de um ano, você vai um por dia, não é isso não, é você num dia só obedecer aos mais de 300 mandamentos. Aí tu imagina o seguinte: você foi cumprindo 1, 2, 3, 100, 299, no 300 falhou, meu Deus do céu, que é impossível você não falhar em pelo menos um deles, sendo 300 para cumprir por dia. Então aí Deus enviou Jesus, que cumpriu a lei por nós, e por isso na cruz ele clamou: está consumado, para que você e eu agora não tenhamos que ficar preocupando em obedecer regras e mandamentos, mas que nós nos preocupemos agora em ter um relacionamento com ele. Por isso a gente não tem religião, porque a gente tem um relacionamento com Deus vivo. Alguém diga amém a isso aí? Amém. Ele removeu e pregou isso aí na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando deles na cruz. Lá em Romanos 8, no versículo 37, diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Se você ler os versículos anteriores, Paulo fala sobre problemas, lutas, dificuldades, ele fala sobre todo tipo de luta, dificuldade que um cristão pode enfrentar, que ele já havia enfrentado, e aí resumindo tudo o que ele diz nos versículos anteriores, você poderia dizer: nós passamos por poucas e boas. Sabe o que significa essa expressão, não sabe? Você pode levantar a sua voz e dizer: nós passamos por poucas e boas, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eu quero rapidinho falar para você sobre o caminho para essa vida vitoriosa. Alguns pontos aqui para você viver essa vida vitoriosa. Se eu tivesse aqui dando um curso de coach, eu não sei aqui em Belém, mas no Rio é um tal de curso de coach para tudo quanto é lado. No Rio todo mundo hoje é coach. Agora já inventaram um outro negócio, é Master Coach. Por quê? Porque coach já está pouco, então tem que ser Master Coach. Todo mundo é coach. Coach para lá, coach de tudo quanto é jeito e modo e maneira. Se eu estivesse dando um curso de coach, talvez eu dissesse para você coisas do tipo: trace metas e objetivos. Você quer uma vida vitoriosa? Trace metas e objetivos. Está errado? Não. Tem alguma coisa de errado em você traçar metas e objetivos? Não, preciso traçar metas e objetivos, legal. Ou então eu podia dizer para você o seguinte: sonhe de noite, trabalhe e invista de dia. Caramba, é mesmo, eu tenho que sair dessa, eu estou sonhando o dia inteiro, eu tenho que parar de ficar sonhando, só sonhando, e eu sonhar de noite, de dia eu tenho que ralar. Está errado? Não tem nada de errado. Ou então eu podia dizer para você: meu irmão, lembre-se, a vida só é dura para quem é mole. Pastor, tem razão, rapaz, eu estou numa moleza danada, tem que sair dessa moleza, tem que tomar uma providência, fazer alguma coisa. Nada disso está errado, mas é preciso entender que tudo isso são soluções positivas para o ser humano, vinda do homem para o homem. O que Deus oferece para nós são promessas de milagres para os seus filhos. Um coach não pode prometer milagres para você, Jesus pode. O coach no máximo pode dar para você ferramentas a nível emocional, a nível psicológico, para você descobrir algum caminho, mas Deus pode abrir caminho onde não há caminho. Deus pode fazer da sua vida um milagre. Então é sobre isso que eu quero falar. E o primeiro ponto para uma vida vitoriosa: aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Fala para você que está do seu lado: meu irmão, aprenda a confiar em Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Tessalônica, ele diz o seguinte: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho de Deus em meio a muita luta. Se você se recorda e já leu alguma vez, ouviu alguma pregação, você sabe quem foi José do Egito? Lembre-se de José do Egito. José foi um sujeito que ele é extraordinário, porque ao longo da sua vida ele foi aprendendo cada vez mais a confiar em Deus, e ele precisava confiar em Deus, ele dependia de confiar em Deus. Por quê? Porque ele sozinho, pela força dele, não tinha como reagir a todas as forças que eram contra ele.
De repente os irmãos, não os vizinhos, não os inimigos, os irmãos dele se voltam contra ele, jogam ele dentro de uma cisterna, e depois, quando eles retiram José daquela cisterna, ele pensa que está salvo. Não, é só para vender para os midianitas. Ele é levado pelos midianitas, exposto num mercado público no Egito, vendido como escravo. E a Bíblia vai dizendo para nós que em todo esse tempo, José, ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Passou por poucas e boas, mas ele confiava em Deus. E essa confiança teve uma recompensa, porque chegou num momento onde ele tanto confiou, que Deus, em menos de uma hora, fez de José, de um prisioneiro numa prisão suja, imunda, num calabouço lá no subterrâneo, transformou ele em primeiro-ministro da terra mais poderosa, do país mais poderoso da terra na sua época. É como se fosse hoje pegar um sujeito que é prisioneiro numa prisão de segurança máxima e tornasse ele o vice-presidente dos Estados Unidos. Imagina isso. José só chegou lá porque ele confiou, porque ele confiava em Deus. Apesar de maltratado, ele não abandonou a sua confiança em Deus por um instante sequer. Hebreus 10, nos versículos 32 a 39, diz assim: lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão do quê? Da sua confiança, da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Lembre-se disso. Vocês podem estar passando por dificuldades, por lutas, por problemas, você não consegue enxergar aonde Deus vai te conduzir, mas Deus tem um caminho de saída para você. Você precisa confiar. Não adianta você dizer: pastor, ore por mim, não estou entendendo o que está acontecendo, pastor, perdi isso, perdi o emprego, perdi aquilo outro. Deus tem coisa melhor para você. A gente não entende porque a gente só enxerga até aqui. A gente só conhece a nossa vida do início até o dia de hoje. Deus conhece a sua vida do final para o início. A gente vê de uma perspectiva muito limitada, Deus vê de uma perspectiva ilimitada. Então eu posso estar passando por poucas e boas, mas eu confio em Deus, de que por fim o meu Redentor se levantará, e essa tribulação vai passar, esse vento vai cessar, esse problema vai acabar. E eu quero dizer para você, meu irmão, que o teu problema, ele tem prazo de validade, tem dia para vencer, ele vai passar, e você mantenha-se confiante em Deus, porque Deus te ama e ele vai te levar para um lugar chamado vitória. Vitória no Espírito Santo, pastor? Coisa nenhuma, rapaz. A cidade de Vitória no Espírito Santo, não, é uma vida vitoriosa. Alguém diga amém a isso aí. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, ele viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, diga isso comigo, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Amém? Em segundo lugar, não tenha receio de confessar sua vitória. Você quer uma vida vitoriosa? Confie em Deus. Em segundo lugar, não tenha receio de confessar, de declarar a sua vitória, mesmo que ela pareça distante ou impossível. Não tenha receio de declarar a sua vitória. 2 Coríntios 4,13 diz o seguinte: está escrito: eu criei, por isso eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Aí a pergunta que alguém pode fazer é: por que eu preciso manter firme a minha confissão de fé, permanecer falando de vitória, quando parece que Deus não está agindo e que Ele até esqueceu de mim? Por que eu preciso manter firme a minha confissão de fé? E a resposta está no versículo seguinte, o versículo 14, que diz: porque nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus de entre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus.
Quem é que já passou por um problema, você pensou que não tinha resposta, que não tinha solução, de repente a resposta veio e você fez uma festa, você louvou a Deus com toda a força? Já aconteceu com você? Você sabe que quanto maior é o problema, maior são as graças que a gente dá quando o problema é resolvido, não é verdade? Quando o problema é desse tamanho, a gente fala, obrigado, Jesus. Mas quando você passou por aquele perrengue danado, que você viu que não tinha jeito, e você orou, e não aconteceu nada, você tornou a orar, não aconteceu nada, e você perseverou em confessar sua vitória, e você perseverou em orar, e a vitória chega, você não somente diz graças a Deus, você quer falar com o pastor para dar um culto de ações de graças, você quer convidar a família, os amigos e todo mundo para celebrar com você, porque você não via saída, e Deus abriu uma saída para você. Mas quando é que Deus abre essa saída para você, quando parece que não tem mais remédio? É quando você permanece firme, confessando a sua vitória, declarando aquilo que a Bíblia declara a seu respeito, declarando aquilo que a Bíblia declara a seu respeito. Por isso, continuando o texto aqui de 2 Coríntios 4, no versículo 16, por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os nossos problemas. Assim, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, é temporário, mas o que não se vê é eterno. Amém. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos. Por quê? Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: Deus é fiel. Aleluia. Em terceiro lugar, não se deixe vencer pelo desânimo ou pelo cansaço. Não se deixe vencer por desânimo ou cansaço. Há muitas pessoas, você sabe que há alguns anos atrás, eu vi uma cena que eu jurava que eu nunca ia ver aquilo. Você se lembra de um nadador olímpico brasileiro chamado Gustavo Borges? Quem é que lembra aqui do Gustavo Borges? Gustavo Borges foi tomar banho de mar em Copacabana. Gustavo Borges, ele é do interior de São Paulo, foi visitar Copacabana, campeão olímpico. O cara é lenda no mundo da natação, foi visitar a praia de Copacabana, aí foi dar um mergulho, aí eu vi o Gustavo Borges sair carregado por dois salva-vidas, um de um lado, outro do outro, carregando o cara assim, sendo carregado. Falei, o que foi aquilo? Aí eu me lembrei daquela frase, né, que todo mundo fala de alguém que lutou e desistiu no final. O cara nadou, morreu na praia. Mas cara, a beira da praia é o lugar mais fácil de morrer afogado, porque na beira da praia tem onda que vem na sua cabeça. Se você não está acostumado, você vai para o Rio de Janeiro, a gente cansa de ver isso, turista americano, italiano, né, branco que nem um pedaço de papel, aí ele se bota assim para tirar foto, ele vai para dentro d'água, ele fica com água até a canela e quer tirar a foto, aí ele fica de costas para o mar, vem uma onda, mas rapaz, parece que é uma roupa dentro de uma máquina de lavar roupa, faz assim, ó. Quando o camarada levanta, ele está todo descabelado, cheio de areia, fala assim, sai areia da boca, porque na praia, na beira da praia tem onda, tem correnteza, tem tudo, e você que já vem nadando, lá fora, você nada tranquilo, o mar pode estar com onda de 2, 3 metros, lá fora você nada tranquilo, quando você tenta sair, é que você começa a tomar onda na cabeça, é a parte mais difícil, ou seja, de todo o trajeto que você faz em direção à vitória, o momento mais difícil é quando você está perto de concluir e chegar no lugar da vitória. É justamente lá que tudo parece mais difícil, e é a hora onde todo mundo desiste. Estava quase botando a mão no prêmio, pum, desistiu. Mas é justamente nessa hora que você tem que dizer: não vou desistir, eu vou continuar, porque Deus é comigo, e eu não vou desanimar ou me deixar vencer pelo cansaço. Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Não é assim, não vamos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo a gente vai colher. Não, a gente vai colher se a gente não desanimar, se a gente não desistir. Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu.
Vocês precisam perseverar. Isaías 40, 27 a 31 diz assim: por que você reclama, ó Jacó? Isso aqui, o povo de Deus, o povo de Israel, estava reclamando, murmurando, se queixando, e aí, através da boca do profeta Isaías, Deus pergunta para o povo: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nem se cansa nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam, não aqueles que estão com pressa e querem a resposta para amanhã, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, gente? Amém. Em quarto lugar, haja em concordância com a palavra de Deus. Haja em concordância, seja um praticante da palavra, não um mero ouvinte. A igreja que eu vejo, a igreja que Jesus vê, é uma igreja que pratica a palavra. Não é uma igreja de teóricos, é uma igreja de praticantes da palavra. A igreja que eu vejo, a igreja que Jesus vê, é uma igreja de gente que pratica. E eu quero falar um pouquinho para você, rapidinho, sobre atitudes coerentes. Nós precisamos de ter atitudes coerentes com a fé que a gente professa. Nós precisamos de atitudes coerentes com a fé que nós professamos. Então, por exemplo, há uma diferença entre a atitude de confiança e uma atitude de ansiedade e preocupação. Ansiedade e preocupação, entenda o seguinte: não é pecado ou errado você ficar ansioso e preocupado. O problema é você permanecer ansioso e preocupado. Porque se vem uma notícia dizendo: você vai ser demitido, você fica ansioso, você fica preocupado. Como é que vai ser? Se vem uma notícia dizendo: olha, você está aqui com um problema de saúde que caramba, você está frito. É normal que você fique ansioso e preocupado. O problema não é ficar, o problema é permanecer. E há pessoas que se habituam a andar preocupadas e ansiosas. E o que demonstra preocupação e ansiedade? Cara, eu não confio que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que faria por mim. Então, por isso que eu estou ansioso e preocupado. E a gente tem esse péssimo hábito. A gente pega a nossa preocupação e leva para a igreja. Aí o pastor faz um apelo: olha, nós vamos orar aqui por quem está preocupado, ansioso. Se você está com preocupação no seu coração, com ansiedade, venha aqui à frente, nós vamos orar. A pessoa vem à frente, trazendo pacote de ansiedade e preocupação, e o pastor diz: bote isso aos pés de Jesus. O apóstolo Pedro recomenda a igreja: depositando aos pés dele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí a pessoa pega a ansiedade e a preocupação, bota lá aos pés de Jesus. Está aqui minha preocupação, vou botar aqui aos pés da cruz, aleluia, eu vou para casa. Aí a pessoa começa a ir embora, acabou o culto. Pô, gente, o culto foi demais, foi bom demais. Johnny Boy, foi bom demais, gostei demais desse culto, foi uma beleza. Rapaz, estou sentindo uma falta de um negócio, acho que eu esqueci alguma coisa na igreja, cara. Então, a minha preocupação, esqueci. Dá licença, pastor, boa noite, pastor. Deixa eu levar. Rapaz, bota aquilo aos pés da cruz e deixa lá, pelo amor de Deus. Porque você fica botando você bota aos pés de Jesus e traz de volta. Larga aquilo lá e vai embora, pelo amor de Deus. É diferente uma atitude de fé de uma atitude de dúvida e incredulidade. Deus espera de nós uma atitude de fé. Nem tudo o que eu vejo na Bíblia eu entendo, mas tudo o que eu vejo na Bíblia eu creio. A minha mente racional não consegue entender como é que Deus abriu o mar para o povo passar a pé seco, mas eu creio. Eu não vi Jesus sair da sepultura, mas eu creio que Ele ressuscitou. Eu não entendo como um morto volta a viver depois de 3 dias de morto, mas eu creio. Isso é diferente de uma atitude que demonstra incredulidade. Nem toda dúvida é ruim. A dúvida, quando é uma dúvida que pede a Deus: Senhor, eu quero mais revelação da Tua palavra, eu quero compreender melhor o que a Tua palavra diz. Isso é uma coisa. Agora, uma dúvida que expressa incredulidade, eu preciso rejeitar. Nós somos chamados de crentes. Por quê? Porque a gente crê. É só por isso que a gente é chamado de crente, porque a gente crê.
é diferente de uma atitude de servir, de uma atitude de ser servido. Eu venho para a igreja não com uma atitude de ser servido, mas uma atitude de servir. Jesus deixou exemplo para nós. Se você já leu o episódio da última ceia, Jesus entra com os discípulos para a última ceia, estão os 12, e Jesus toma uma atitude maluca, louca, doida, completamente ao inverso do que eles esperavam. Jesus pega uma bacia de água e vai lavar os pés dos discípulos. Você sabe o que isso significava? Naquele tempo, em qualquer casa que tivesse servos, nem todo mundo tinha servos em casa. As pessoas mais pobres, mais humildes, elas não tinham servos, mas as pessoas muito ricas e abastadas, elas tinham servos em casa. E normalmente, quem lavava os pés das visitas e dos convidados era o servo mais moderno na casa, o servo mais recente. Então o servo mais recente, ele ficava louco para que o senhor da casa comprasse um novo servo, um novo escravo, para assumir o lugar dele naquela missão desagradabilíssima de lavar os pés das visitas. Naquele tempo não tinha bota, não tinha sapato, e as ruas não eram de asfalto e cimento, era tudo de terra e as pessoas andavam de sandália. Então o cara chegava na casa de alguém para jantar com o pé imundo e ia o cara lá tendo que lavar o pé do sujeito. Que desagradável. Aí Jesus pega, tira a túnica de cima, fica só com a túnica de baixo, que é uma túnica de linho lisa, sem nenhum enfeite, que é a túnica de um servo, pega uma bacia de água e vai lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro diz assim: não, Jesus, tu não vai lavar meu pé de jeito nenhum, que isso? Você, eu já não te falei, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você é o Messias, você não vai lavar o meu pé. E aí Jesus diz: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ah, Jesus, então lava a cabeça, lava tudo, dá um banho completo. Pedro era assim, né? Aí Jesus, no final, os discípulos tudo de boca fechada, só olhando, sentado, vendo Jesus lavar o pé, os caras constrangidos, sem graça, vendo Jesus fazer o papel do servo mais baixo de uma casa. Ele que era o Senhor, o Messias, ele que era o Rei dos Reis, ele que tinha sido revelado através de Pedro, que ele era o Senhor dos Senhores, que ele era o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, lavando os pés dos caras, os caras sem graça, olhando para a cara do outro. Quando chega no final, Jesus lavou os pés de Judas. Quando chega no final, Jesus olha e fala assim: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês compreenderam o que eu fiz? Aquele entre vocês que quiser ser o maioral, o maior de todos, seja aquele que sirva aos outros. Na igreja a gente fica numa disputa danada para ter cargos e títulos, mas quanto mais cargos e títulos você tem, isso é o que falta a igreja entender, quanto mais cargos e títulos você tem, mais responsabilidade você tem de servir. Você sabe que a responsabilidade de servir do pastor se torna maior do que a responsabilidade de quem é apenas líder de um grupo de conexão, que é uma responsabilidade ainda maior do que aquele que simplesmente frequenta o grupo. E a gente faz isso seguindo o exemplo de Jesus, porque o exemplo de Jesus não foi um exemplo de ser servido. Ele não podia requisitar de ser servido. Não, vocês, cada um de vocês, os 12, principalmente você, Judas, vai lavar o meu pé. Não podia ter feito isso? Mas foi o que ele fez? Não, ele foi lá para servir, e ele deixou isso claro: eu vim não para ser servido, mas para servir. É diferente a atitude de humildade de uma atitude de arrogância. O brasileiro foi muito acostumado nessa coisa: você sabe com quem está falando? Essa atitude de arrogância não cabe no reino de Deus. Sabe, às vezes a gente encontra uns pastores por aí, aí o camarada se apresenta para você, mas ele faz uma carreira de título para você. Eu sou o pastor, bispo, apóstolo fulano de tal, formado em teologia e pós-graduação, THD, na faculdade de Michigan, tal, vice-deus, aleluia, poxa, muito prazer. E fica até meio assustado com a quantidade de título que o camarada tem. Cara, se eu fosse botar título, ninguém respeita ninguém por causa de título. Líderes não são respeitados pelos títulos que têm, mas pelos exemplos que dão. Jesus, ele era líder porque ele exemplificava, porque ele não se... Olha, Pedro, sabe com quem está falando? Não. Jesus, ele tinha essa atitude de humildade, sabe, é diferente a atitude de fidelidade, em contraste com uma atitude de
Inconstância. O que a gente mais vê nas igrejas são pessoas inconstantes, ao invés de pessoas que estão ali para o que der e vier. Para o que der e vier. Fiel, conta comigo. Johnny Boy, conta comigo, estou contigo, cara, aonde você for, o que precisar, é para carregar peso, é para carregar caixa de som, vamos carregar, é para montar, vamos montar, é para desmontar, vamos desmontar, é para acordar mais cedo, a gente acorda mais cedo, é para dormir mais tarde, a gente dorme mais tarde, caramba, mas olha só, cara, eu vou ter que dormir mais tarde, mas amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu vou acordar cedo para caramba, mas eu vou pagar o preço, eu vou fazer isso porque eu quero servir em fidelidade, por causa do amor de Deus por mim, não é porque o pastor, não é porque ele vai me dar um título, não é porque ele vai me dar uma recompensa, é porque eu amo a Deus demais, porque eu sei o quanto eu sou amado. Uma atitude de fidelidade é diferente de uma atitude de inconstância. Uma atitude de amor é diferente de uma atitude de indiferença. Eu não posso ficar indiferente, eu tenho que ser como Jesus sempre foi, e demonstrar para as pessoas na prática amor. É fácil dizer para alguém, Jesus te ama, difícil é provar para ela, amando como Jesus nos amou. E é isso que a gente precisa. A igreja que Jesus vê é uma igreja que ama. Então guarde esses 4 princípios, para que você viva uma vida vitoriosa. Aprenda a confiar em Deus, não tenha receio de confessar sua vitória, não se deixe vencer pelo desânimo, e haja em concordância com a palavra, seja um praticante da palavra. Amém? Queria convidar você para a gente ficar de pé. Eu disse para você no início aqui, que nessa sala existe potencial para virar essa cidade de cabeça para baixo. Talvez, com o potencial que há aqui, isso não aconteça em uma semana, talvez não aconteça em um mês, talvez não aconteça em 6 meses, mas ao longo do tempo, se você se mantiver fiel ao chamado que Deus tem para a sua vida, você pode ter certeza, você vai ver essa cidade virar de cabeça para baixo, saindo da religiosidade para relacionamento com o Deus vivo. Aqui em Belém, o que eu vi é que o que não falta é igreja, o que não falta é igreja. Mas você sabe qual é o problema? Às vezes tem muita igreja, mas tem pouca gente que realmente nasceu de novo. Tem muita gente frequentando igreja, muito público, mas poucas ovelhas. Muita gente com curiosidade, querendo saber onde é que estão os milagres, mas muito pouca gente que, independente dos milagres, continua servindo a Deus dia após dia. Qual seria a sua reação se hoje viesse um anjo aqui e anunciasse: gente, o tempo dos milagres acabou, a partir de agora, se você semear, não semear, se dizimar, não dizimar, é por sua conta, e você, quando estiver doente, vai ficar doente mesmo e acabou, e não tem cura, não tem mais nada. Quantos continuariam servindo a Deus? Sabe, eu tenho certeza que algumas igrejas iam ficar vazias. Se esse anjo aparecesse lá, algumas igrejas iam ficar vazias. Há uma história que eu não sei se é verdadeira, me disseram que é uma história real, da época em que a União Soviética era conhecida como a cortina de ferro, onde não se podia pregar o evangelho, sob pena de morte. As pessoas se reuniam para ler a Bíblia dentro de casas, em reuniões secretíssimas. Numa dessas reuniões, no meio da reunião, o pessoal está orando, está louvando, arrombaram a porta e entraram 2 soldados armados de metralhadora. Os 2 apontaram e disseram: olha, vocês sabem que o que vocês estão fazendo aqui é ilegal, o que vocês estão fazendo aqui não pode acontecer, o evangelho é proibido, Bíblia é proibido, e vocês sabem que é a pena, é prisão e pena de morte, mas nós vamos dar uma oportunidade aqui. Quem quiser negar Jesus aqui agora e ir embora, pode ir, nós não vamos prender, nós vamos dar essa chance. A maioria do pessoal, um abraço, gente, qualquer coisa, desculpa, e ficou uma meia dúzia de 3 ou 4. Aí eles perguntaram: vocês têm certeza? Vocês não vão negar Jesus? Vocês vão para o paredão, vocês vão morrer fuzilados. Disseram: olha, se a gente vai morrer ou não, não tem problema, nossa vida já está conquistada por Jesus, nós já somos salvos, e a gente vai continuar fazendo, a gente vai continuar com Jesus. Aí os 2 soldados responderam: então a gente agora pode continuar a reunião, porque nós também somos crentes, só que a gente precisava botar para fora os falsos crentes que iam nos denunciar. E eu tenho certeza que se viesse um anjo para dizer: não vai ter mais milagre, muita gente ia vazar.
Aí o anjo dizia assim: gente, era brincadeirinha, era só para tirar fora quem não está afim, e deixar só aqueles que realmente creem e que realmente querem servir a Deus de todo o coração. Porque Deus é bom, Ele não vai deixar de fazer aquilo que Ele sempre fez, Ele não vai mudar aquilo que Ele sempre fez, porque Ele é bom demais. Amém? Eu queria orar por aqueles de vocês que entendem e sabem que tem um propósito na vida, que o propósito número 1 da sua vida não é ser médico, não é ser engenheiro, não é ser um cantor, não é ser um artista. O propósito número 1 da sua vida é servir a Deus. Qualquer outro propósito é lícito, mas é secundário. Você tem todo o direito de querer ser um médico, um engenheiro, um arquiteto. Você tem todo o direito de querer ser uma atriz, uma cantora, mas isso é um propósito secundário. O teu propósito número 1 é servir a Deus, e as demais coisas te serão acrescentadas. Busque o reino em primeiro lugar, e as outras coisas te serão acrescentadas. Eu quero convidar você que sabe que tem um propósito de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Talvez você pense assim: pastor, eu não sou uma pessoa que tenha eloquência, eu não sei falar, eu não sei pregar. Moisés também não sabia, mas Deus usou Moisés. Ah, pastor, mas eu não tenho essa qualificação ou aquela qualificação. Olhe para a Bíblia, quantas foram as pessoas que não tinham qualificação alguma e Deus usou poderosamente. Deus não precisa de que você tenha qualificações, Deus precisa que você tenha um coração voltado para Ele. Se você quer servir a Deus com mais eficácia, se você quer servir a Deus com mais capacidade de liderança, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Se você diz: pastor, eu quero me envolver mais, eu quero servir mais, eu quero estar mais envolvido na minha igreja, eu quero estar mais envolvido no trabalho da obra de Deus, eu quero servir melhor, eu quero orar com você. Se você está nessa, eu quero que você coloque a sua mão agora sobre o seu coração, e que você simplesmente diga: Deus, eis aqui a minha vida. Eu quero cooperar com o Teu Espírito Santo para virar essa cidade de cabeça para baixo, para revolucionar a cidade de Belém e quem sabe o estado do Pará, e cooperar para a revolução do Evangelho nesse país, para que o Brasil seja virado de cabeça para baixo, para que o Espírito Santo habite em cada coração de cada cidadão do Brasil. E eu quero cooperar, Deus, até mesmo para a revolução do Teu Evangelho na América Latina. Meu Deus, a Tua palavra diz: ora, pede-me e eu te darei as nações. Pai, eu quero cooperar para a revolução do Evangelho no mundo. Eu quero ver o Teu Evangelho prevalecendo no Brasil, na Argentina, no Peru, na Venezuela. Eu quero ver o Teu Evangelho prevalecendo na América Central, na América do Norte. Eu quero ver o Teu Evangelho prevalecendo na Europa, na África, na Ásia, em todos os cantos desse planeta. E eu quero ser parte disso. Eu quero ser parte disso, aqui na minha cidade, na minha família, no meu ambiente, na minha faculdade, na minha escola, no meu lugar de trabalho. Eu quero ser luz do mundo, eu quero ser sal da terra, eu quero ser uma bênção onde quer que eu esteja. Eu não quero ser religioso, eu quero ser alguém que é conhecido pelo relacionamento, pela intimidade que tem contigo. Em nome de Jesus, levante a sua voz e diga assim: Deus, em nome de Jesus, me capacita para que eu seja uma bênção aonde quer que eu esteja, seja em casa, seja no trabalho, seja no ambiente de estudo, aonde eu estiver, na cidade ou no campo, aonde eu estiver, que eu possa ter a oportunidade de ser uma bênção. Usa-me, Senhor. Eu quero te servir mais e mais, com alegria.
lugar.